webinar DCH. Hoje temos candidatos, como diziam os espanhóis, de lujo. Teremos várias áreas de negócio, vários diretivos de capital humano que passo a apresentar, e vamos dar início desta vez com a mesa redonda nesta primeira fase. Estamos aqui com um problema técnico que estamos, entretanto, a tentar resolver para entrar em ativo, digamos assim, a nossa Conceição Zagal, que ia começar com uma apresentação. Se conseguirmos resolver, então, passará nesta parte para a segunda parte. Dando início, então, à mesa redonda, quem é que temos aqui entre nós? Edgar Campos, o nosso impulsionador deste webinar, pela COBI, a qual agradecemos desde já, Edgar. O Edgar vai moderar esta mesa redonda com quem? Com Rui Mendes da Costa, diretor de Recursos Humanos Corporativo de Águas de Portugal, Maria do Rosário Vilhena, diretora de Recursos Humanos da Nestlé Portugal, Luís Miguel Silva, diretor de Recursos Humanos também da Fabamac, e Sandra Brito, diretora de Recursos Humanos do Montespio. Portanto, temos aqui a banca, a indústria, a tecnológica e a Águas de Portugal. Portanto, Edgar, sem mais, passo-te a palavra e até já. Vou animar já os participantes a irem estando atentos para colocarem questões, fazerem comentários, que eu, entretanto, quando receber os vossos comentários, passo a partilhá-los com os nossos participantes. Está bem? Até já. Antes de mais, obrigado, Rita. Agradeço a apresentação, agradeço igualmente à DCH pela oportunidade de estar a moderar este extraordinário painel com magníficos profissionais de diferentes áreas de negócio, como a Rita mencionou aí bem, que irão, sem dúvida, enriquecer e muito este nosso final de tarde, nosso e agradável final de tarde, por estarmos aqui todos juntos e por quem está do outro lado também a assistir a este magnífico debate. Para o dia de hoje, efetivamente, trazemos um tema que face à situação que estamos a atravessar, ou este novo normal, quase que é um novo normal mensalmente, ou surge um novo normal mensalmente, sobre muito aqui na ótica do que são os negócios conscientes. E é esse tema que hoje trazemos para esta mesa redonda, negócios conscientes da gestão sustentável à confiança da liderança. E é nesse sentido, sem perder mais tempo, que eu gostaria, conforme a Rita mencionou bem, de saber do lado destes magníficos gestores de capital humano que estão aqui connosco, para cada um deles, e se calhar tomava a liberdade de convidar ou mesmo a Maria ou a Sandra a tomar a liberdade de iniciar este mesmo debate com a questão sobre negócios conscientes, tendo por base o princípio da confiança, da liderança e da gestão sustentável, o que significa estes negócios conscientes para a organização que cada uma de vós representa. Sandra, não sei se quer começar, senão começo eu. Pode começar, Rodário. Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, boa tarde a todos e desde já muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e partilhar um bocadinho a postura da Nestlé e o que nós pensamos sobre este tema tão interessante. Eu diria que para nós, quando falamos de negócios conscientes, nós estamos sobretudo a falar de, por um lado, uma obrigação moral. Nós achamos que, de facto, é quase um imperativo moral termos um negócio consciente, devemos isso para com a sociedade. É também um imperativo de negócio. Atualmente, mais do que nunca, é importante fazer negócio e gerir as pessoas com confiança e com ética e com os princípios dizem muito, até porque vemos cada vez mais, por exemplo, quando vamos ao mercado, uma questão muito prática, recrutar, que há uma grande preocupação com tudo o que é sustentabilidade, comportamentos éticos, portanto, todas estas questões são colocadas e têm que ser devidamente respondidas, até porque eu acho que há muito mais consciência social sobre os temas, e por outro lado é uma vantagem competitiva. Nós somos organizações, eu falo pela minha, nós queremos fazer negócio, claro que contribuímos para a sociedade e para os stakeholders, mas hoje em dia claramente fazer negócios de forma consciente, respeitando o ambiente, respeitando o planeta, as comunidades, as pessoas, é uma vantagem competitiva, porque é de facto valorizado, existem índices como o Bloomberg que cotam as empresas, são os temas que são claramente endereçados. E para nós, em particular, é muito, muito importante porque a nossa política de recursos humanos, em concreto, quando falamos internamente, assenta em dois princípios principais, o respeito e a confiança, conforme falou. E nós acreditamos que sem isso não conseguimos, de facto, trazer as melhores pessoas nem ter as pessoas motivadas.
Temos uma grande preocupação também em incutir uma liderança responsável, e uma liderança responsável passa também por educar os colaboradores, por gerar muita accountability, não é só muito mais do que sancionar, é educar e gerar accountability. Nós esperamos que cada colaborador seja um embaixador dos nossos princípios e dos nossos valores, até porque cada vez mais nós entendemos que nós temos que atuar como business as a force for good. É um dos nossos grandes lemas, é o grande mote, aliás, do nosso employer branding, e queremos que verdadeiramente todos os colaboradores vistam a camisola, se posicionem e que percebam como eles, dentro da Nestlé e a nossa organização, pode contribuir para as comunidades, para as pessoas, para os indivíduos, mas também para um planeta e para um futuro muito mais sustentável. Sem dúvida, completamente de acordo com a Maria. Muito obrigado pelo seu contributo, Maria. Passava nesse sentido para a Sandra. O que é que a Sandra pode acrescentar relativamente à perspectiva da instituição e da própria Sandra perante este tema, negócios conscientes? Obrigada, Edgar. Muito boa tarde a todos. Muito agradecida por este convite. Tenho o gosto de estar aqui com outros colegas de profissão, muito em especial o Rui Costa, que eu conheço há muitos anos e que é uma pessoa que eu muito admiro e que temos estado juntos nestas jornadas. Eu, acima de tudo, tenho o grande privilégio de estar num banco que acabou de fazer 177 anos, que na realidade pertence a 640 mil associados e, portanto, já tem este acervo mutualista na sua gênese, não é? De solidariedade, de compromisso com a comunidade, de compromisso com a sociedade. E para mim, este tema dos negócios conscientes é um bocadinho, como dizia a Rosário, é ir muito para além daquilo que é legalmente, no fundo, prescrito. Ou seja, é nós termos a capacidade de gerir com ética, gerir com valores e gerir dentro de um enquadramento que nos parece ser um enquadramento de humanismo, de consciência e, acima de tudo, de prol em função de um propósito, não é? Evidentemente que todos nós temos negócios que têm que gerar lucro e, obviamente, é isso que nós desejamos, que sejamos competitivos, que tenhamos uma vantagem competitiva no mercado, mas podemos fazê-lo com esse desiderato de impacto social e de impacto na comunidade. Nós temos sentido muito isso, aliás, vocês com certeza conhecem tão bem como eu todos os relatórios dos millennials e da geração Z, o quanto eles valorizam trabalhar numa empresa que tenha propósitos. Interessante para nós, sendo uma empresa que está no setor bancário, perceber que temos tido uma atratividade muito grande. Lançámos um programa de trainees agora há cerca de uma semana e meia, já temos 2.000 candidatos, portanto as pessoas procuram este tipo de organizações e conseguem vislumbrar na banca que a banca é realmente um instrumento que permitiu a todos nós termos a nossa primeira casa, que nos permite a todos nós sermos empreendedores, sonharmos com negócios, sonharmos com uma vida diferente e muitas vezes permite à comunidade e à sociedade poder desenvolver-se e poder ser uma comunidade mais solidária e em que todos conseguem de facto também ter uma cidadania mais ativa e mais construída. E esse propósito, quando falamos da banca e falamos da banca desta forma, realmente acaba por ser muito atrativo porque é efetivamente assente em valores. E aqui o que eu diria é que a liderança, a Rosário também mencionou isso, é muito importante porque os líderes têm de facto aqui um grande peso, que é o peso do exemplo, não é? Todos nós olhamos para a nossa gestão de topo, para os nossos líderes, e mais do que as palavras, se as palavras não forem consistentes com os atos, nós não conseguimos ter uma liderança assertiva, consistente e que efetivamente impacte favoravelmente, consiga galvanizar, consiga influenciar e impulsionar as nossas equipas a seguir com os objetivos que foram desenhados, não é? Em prol do tal bem maior. E para isso, efetivamente, eu acho que temos que ter uma liderança muito consciente, muito próxima, muito assente também naquilo que é a relação com o próximo, com escuta ativa, com tolerância, com consideração. Acho que acaba por ser uma forma também muito mais eficaz e eficiente de atingirmos os nossos objetivos, apesar de às vezes poder parecer um contrassenso, mas não é de todo, e acho que todos nós temos bons exemplos disso. E efetivamente, olhar para as organizações, para as pessoas, para a liderança, de uma forma de médio e longo prazo, não é? Pensarmos que não nos interessa ter ações que se percam no imediato, interessa-nos efetivamente construir legados, não é? Construir empresas que ficam, que são sólidas, que são consolidadas e que estão cá para, no fundo, mostrar ao mundo que têm uma intervenção e alguma coisa a transformar.
Eu acho que é muito com base nisto que nós conseguimos também transformar as organizações e impelir as pessoas a quererem trabalhar connosco de uma forma motivada e empenhada. Sem dúvida, sem dúvida. E é mesmo nesse sentido que eu passava então a palavra aqui ao Luís, para nos dar aqui, tendo em conta o core da sua organização tecnológica, como é que uma organização tecnológica que está a ter um forte impacto, nomeadamente na Zona Norte, onde estão implementados, vê esta área ou esta gestão de negócio consciente? Antes de mais, obrigado. Sinto-me um novato aqui com um painel tão experiente, repleto de carisma e de acrescente valor. Espero estar à altura, antes de mais. Eu quero dizer também que isto calha num bom momento mesmo para a empresa, e se calhar os meus colegas não sabem muito bem o que é que nós fazemos. Nós fazemos software de jogos para casino, portanto a questão da responsabilidade social, da gestão sustentável tem no nosso core business uma preponderância muito grande. Nós fazemos parte de um grupo internacional de jogos casino e, portanto, está na nossa gênese essa preocupação de sustentável, de responsabilidade social. Eu posso dizer que neste momento nós estamos a criar uma fundação para apoiar um dos países nos quais nós somos nós somos o player mais importante, que é as Filipinas, que é um país que obviamente não está ao mesmo nível que nós, e onde nós temos uma produção muito grande também, e onde nós temos vários colaboradores, cerca de 300, e que por isso estamos a apostar numa fundação para criar e para contribuir para o impacto e desenvolvimento das comunidades onde nós estamos inseridos. Este é apenas um exemplo. Nós fizemos uma série de ações no último ano, porque foi um país muito atingido pela crise de Covid-19. Portanto, fizemos muita doação de alimentos para as famílias dos nossos colaboradores, aqui propondo-nos não só a abarcar o colaborador, mas também tudo aquilo. Não sei se me estão a ouvir com eco, estou a ouvir um bocadinho com eco, mas se calhar o problema é meu. Conseguimos ouvir bem, Luís. Pronto, o essencial era justamente aqui contribuir para um impacto positivo nas vidas dos colaboradores, mas para além disso, para os agregados familiares que estão com eles. Para além disso, fizemos também uma série de doações monetárias e de bastante número, ou seja, o número bastante elevado para os condutores dos chamados jeepneys, que acho que são basicamente os nossos tuk-tuks, que agora estão muito na moda em Lisboa. Porque percebemos que muitos deles tinham perdido o trabalho durante esta altura de Covid-19, porque as pessoas não estavam a deslocar, e portanto contribuímos para esta causa. No que toca aqui à FAMAC mais concretamente, nós fazemos muitas parcerias e temos na nossa gênese a questão da proximidade, e achamos que nesta altura de Covid-19 foi bastante importante, e eu passo aqui a dar 2 exemplos, que acho que estão notórios dessa questão. Nós temos um programa que se chama Power Ups, que é um programa de perks, ou benefícios, que eles são personalizados a cada colaborador, dentro daquilo que nós temos ou enquanto parcerias. Nós temos, para além das coisas mais normais, como o acesso ao ginásio, os colaboradores podem fazer o saúde ou seguro de vida para os agregados familiares, e achamos que isso também é muito importante, mas para além disso também podem contribuir para causas sociais, com as quais nós temos parceria, através da sua própria iniciativa. E para além disso, fizemos aqui uns programas de gestão de pessoas nesta altura de Covid-19, justamente para aproximar as pessoas a este novo contexto onde nós estamos todos a viver, que é muito imprevisível e para o qual não há script de qualquer das formas. Tivemos uma pessoa dedicada a acompanhar os filhos dos pais que estavam em casa, com exercícios personalizados, e com dicas e matérias personalizadas a cada faixa etária. Continuamos a ter uma pessoa que faz uma rubrica semanal daquilo que são as novas leis que vão saindo em relação ao Covid-19, justamente para toda a gente ficar alinhada naquilo que está passando. E também temos um programa que nós chamamos de reinforcement, que é basicamente um programa terapêutico para lidar com a ansiedade e com todas estas questões que nos afetam, a uns mais e uns menos, para que os nossos colaboradores também possam estar em casa da melhor forma possível, e acreditamos
que isto vai muito para além do que é gestão sustentável, que é exatamente nós cuidarmos uns dos outros numa altura em que mais precisamos. Ok, muito bem. Obrigado pelo contributo também. Rui, confesso que estou ansioso por ouvir também igualmente a sua opinião, mas dava aqui, se me permitem, uma nota relativamente a 4 pontos que na minha ótica me parecem essenciais sobre este tema, negócios conscientes. O primeiro, que é a liderança, ter uma liderança consciente, conforme foi mencionado várias vezes, existir uma orientação a um objetivo para todos os colaboradores da organização, ou seja, que exista aqui uma linha reta e todos saibam qual o objetivo de cada um, que a própria organização tenha uma cultura consciente e, mais do que tudo isso, que exista um propósito maior. E é nesse sentido que questiono ao Rui, o que é que acrescentaria a estes 4 pontos que cada um do presente painel acabou por tocar? Quais outros pontos que o Rui acrescentaria? Muito bem. Muito boa tarde a todas e a todos. Um beijinho especial, Sandra. Ultimamente já nos temos visto neste tipo de fóruns. É um prazer estar aqui convosco, pelo que agradeço muito o convite da DCH. Gostava só de fazer uma nota inicial. Falou-se do novo normal, mas eu penso que não haverá um novo normal, pois o normal será estarmos sempre em adaptação daqui para a frente. Aliás, nós vamos ter que aprender a trabalhar e a liderar no desconhecido. Só isto estava depois para termos aqui uma conversa. Sobre este tema, eu pensei bastante em qual poderia ser o meu contributo e o que é que poderia acrescentar. Pelo exposto, e possivelmente eu irei dar uma perspectiva um pouco diferente sobre o tema do conscious business, dos negócios conscientes, mais focado nas pessoas e não tanto nas organizações ou nas empresas. Até porque organizações e empresas são apenas palavras, substantivos, que nós utilizamos para definir um conjunto de pessoas com um propósito e com uma visão similar, ou pelo menos deveria de ser assim. Quero com isto dizer que me parece que quando falamos de transformação a este nível, de negócios conscientes, não podemos falar em transformar empresas, mas sim pessoas. Vou, portanto, partilhar um pouco a filosofia do Fred Kaufman, na qual eu me tenho baseado bastante. Se vos interessar, até sugiro a leitura do livro que se designa precisamente Conscious Business, deste autor. Nesta metodologia, defende que não existem resultados sustentáveis, e neste caso falamos de crescimento, de valor, sem equipas fortes. E quando falamos de equipas fortes, falamos obviamente de confiança, de respeito, de cultura, de valores e de atitudes. E também se defende que, por outro lado, não existem equipas fortes sem pessoas. E quando nós falamos de pessoas, estamos a falar essencialmente de autoconhecimento, de consciência, de bem-estar, de saúde e de felicidade. São temas que cada vez estão mais em cima da mesa, até com toda esta envolvente que nós estamos a vivenciar. Portanto, devemos iniciar esta jornada pelas pessoas, para que elas próprias sejam conscientes, para que possam criar equipas conscientes e, consequentemente, os negócios conscientes. Neste sentido, o Conscious Business trabalha várias dimensões humanas, com base nas neurociências e no comportamento humano. Gostaria de salientar algumas delas. A primeira é a mentalidade de crescimento, aquela crença que nós podemos criar de que tudo pode ser construído e que o que é inato representa muito pouco. Para isto, nós precisamos nas nossas organizações de desafios, de esforço, de erros e de feedback. E eu, quando falo de erros, não os estou a banalizar, mas é importante. Também trabalhar dicotomias como eu ser mais vítima ou protagonista em função das coisas que me acontecem, ter mais um locus de controle externo ou um locus de controle interno, focar mais no problema ou na solução. Também a dicotomia entre eu ser mais conhecedor, achar que já sei tudo, ou ser um constante aprendiz nesta vertente da curiosidade, da aprendizagem ao longo da vida. É isto que nós precisamos hoje nas nossas organizações. Também o tema dos enviesamentos inconscientes, e hoje em dia estão mapeados mais de 188. Portanto, eu, para além destas lentes, posso ter aqui 188 lentes que me fazem ver o mundo à minha maneira, que é diferente da de qualquer uma de vós. E, portanto, por vezes nós temos que estar a fazer este trabalho de perceber as nossas crenças, os nossos valores, os nossos padrões, até para conseguirmos escutar ativamente as outras pessoas, e escutar é diferente de ouvir, trabalharmos também o efeito das conversas construtivas. Muitas vezes nós temos conversas que não abrem portas, que não levam verdadeiramente à discussão dos temas, e isto é fundamental.
Depois o tema da mudança de observador, eu conseguir ver as coisas com outros olhos. Se eu conseguir ver o mundo de uma forma diferente, o mundo acabou de mudar para mim. E é esta mudança que eu posso criar no mundo. Os compromissos, as atitudes estão na base de tudo. A responsabilidade, parece que nós às vezes temos um pouco medo deste tema da responsabilidade, mas a etimologia da palavra responsabilidade é simplesmente habilidade para responder. Portanto, eu se tenho a responsabilidade é porque eu consigo. E as escolhas, eu acredito que tudo são escolhas nossas. Eu até posso não escolher algumas coisas que me acontecem. Eu, por exemplo, não escolhi estar neste cenário de pandemia, mas eu escolho o que faço com tudo o que me acontece. Depois também a motivação, o motivo para a ação e a confiança, que é a base de tudo. Por outro lado, quando enverdamos pelo caminho do Conscious Business, aceitamos o poder da linguagem e das palavras. É através da linguagem que nós acabamos de construir e traduzir a realidade, e sabemos que palavras diferentes geram ações e reações diferentes. E uma conversa construtiva pode levar a mudanças muito significativas. Dito isto, se queremos efetivamente mudar, temos que alterar a forma como conversamos, inclusive connosco próprios. O que é que eu quero dizer com isto? Criar um negócio consciente é algo que tem que vir de dentro para fora. Ou seja, tem que ser uma coisa muito orgânica. Nós temos de trabalhar o tema do negócio consciente, das equipas conscientes, dos líderes conscientes, das pessoas conscientes, dentro e só depois ir para fora. Por fim, trabalhamos também o saber, que é muito importante, mas por si só não chega. Por exemplo, eu sei que comer brócolis e ir ao ginásio faz bem, eu não faço isso com frequência. O saber não me garante nada, certo? Portanto, nós temos trabalhado dimensões como o fazer, o partilhar, mas essencialmente o ser. Miguel Torga tinha uma frase fantástica num texto que escreveu, que dizia: o destino destina, mas o resto é comigo. E eu acredito mesmo muito, muito nisto. Em suma, eu acho que quando nós falamos neste tema dos negócios conscientes, as palavras-chave terão de ser autoconhecimento e consciência. Não existem negócios conscientes sem pessoas conscientes. Excelente contributo, e é isso mesmo, efetivamente. Ou seja, mais do que primeiramente esforçar para mudar a organização, primeiramente as pessoas da organização têm que estar consciencializadas desse mesmo propósito. E já foram tocados aqui alguns exemplos, mas tomava a liberdade de passar também, ou continuar a palavra, neste caso com o Rui, relativamente a exemplos que o Rui colocou em prática dentro da organização, e alguns desses exemplos quais não foram tão bem sucedidos, ou então quais foram as dificuldades sentidas para colocar essas boas práticas em funcionamento dentro da organização. Bem, Edgar, eu não vou falar tanto da experiência na organização em que eu estou, porque eu só cá estou desde setembro de 2020, portanto ainda estou a fazer uma construção, mas vou falar da minha experiência com estes temas dos negócios conscientes. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ser muito consistentes. Okay? Não faz sentido uma organização avançar nesta construção se não existir uma vontade genuína e uma compreensão do que pode e deve mudar. O tema do negócio consciente não pode ser uma moda, não pode ser algo que fica bonito nós referirmos que estamos a trabalhar. Tem que haver ali algo de genuíno, porque não é fácil, ok? Trabalhar temas como o Conscious Business leva à alteração da cultura, leva à mudança da forma como as coisas são feitas na organização. E, portanto, nós temos que estar preparados para estas mudanças. Depois, a maior dificuldade é que só se ensina algo a alguém se essa pessoa quiser aprender. Só se ajuda alguém a mudar se essa pessoa o quiser. Portanto, muitas vezes nós temos primeiro que criar este contexto para que as coisas possam acontecer. Volto a reforçar, não podemos trabalhar em empresas, mas sim pessoas. Como boas práticas, eu proponho sempre que se trabalhem as equipas no seu todo. Não podem ser abordagens a pessoas isoladas, pois cada vez mais as equipas são a verdadeira unidade de mudança, já nem é só o líder, tem que ser o líder com as suas equipas. Portanto, eu estou a falar, acima de tudo, de intervenções que devem atuar, obviamente, de forma individual perante cada pessoa, mas também no todo, nas equipas naturais. E não é preciso trabalharmos a organização no seu todo, podemos trabalhar equipas, podemos trabalhar direções. Até é bom para catalisar a vontade na organização, ver a mudança que está a existir noutras áreas, para depois haver essa quase vontade que as coisas aconteçam. Primeiro é preciso criar predisposição, como eu já disse, e a motivação para este tipo de abordagens. Fazer perceber o que as pessoas têm a ganhar.
pois não é linear, pois caso contrário podemos esbarrar num muro de resistências. E o outro aspecto fundamental, é importante que estas abordagens sejam de continuidade e não programas de curta duração, principalmente quando falamos na transformação das pessoas, pois estamos a falar de mudança de mentalidades, de crenças, de atitudes e de hábitos. Sugiro que se complemente sempre a aprendizagem com sessões de coaching individual e coaching de equipas. Isto funciona bem, tem sido a minha experiência. E temos que lutar contra esta dicotomia que parece que hoje em dia tudo tem que ser para ontem, ok? Nestes processos de transformação tão significativa, nós temos que dar tempo para que as coisas aconteçam, porque se estivermos com essa pressão do tempo, dificilmente nós vamos chegar a um bom porto. E eu tomava a liberdade de mencionar isso mesmo no seguimento do que o Rui acabou de dizer e que há pouco o Luís acabou por complementar num bom exemplo os benefícios dos colaboradores, ou seja, a adaptabilidade da organização para ir ao encontro das necessidades do que são dos próprios benefícios para os colaboradores, porque efetivamente o que faz sentido para mim, por exemplo, ter um passe de um ginásio ou ter uma questão do renting, pode não fazer sentido, neste caso, por exemplo, para o Rui. Ter esta preocupação, esta consciencialização com o bem-estar do colaborador, e dando um exemplo real de um relatório que a COBE proporcionou há bem pouco tempo, tanto para uma visão sobre esse relatório para o mercado espanhol e para o mercado nacional, muito simples, em que 67% dos colaboradores de uma organização preferiam, em detrimento de 52 mil euros anuais, preferiam 50 mil euros anuais, mas com um pack de benefícios adaptado à sua realidade. E é muito nesta ótica da consciencialização, mais do que a própria entidade, é formar os colaboradores das organizações nesse sentido. E era por aí mesmo... É fundamental, Edgar, porque eu acho sinceramente que nós estamos a viver um momento em que podemos e devemos trabalhar a flexibilidade em tudo, não só nos benefícios. Nós temos uma oportunidade única que não se repetirá nos próximos anos. Sim, é que estamos, acho que todos, eu fiz algumas questões a muitos colegas e amigos, qual a modalidade que preferiam de hoje em diante, no sentido do trabalho híbrido, qual seria a melhor solução, de trabalho presencial ou um trabalho remote? Ao qual a resposta é clara e simples, um trabalho híbrido, em que eu pudesse eleger qual o dia que irei à organização, é o ideal para cada um dos colaboradores, ou grande parte dos colaboradores com quem falei, que representa diversas organizações. E era nesse sentido também que questionava a Maria, se efetivamente a nível das boas práticas de consciencialização, o que é que a Nestlé tomou, por exemplo, ou neste período de confinamento, que obviamente já não estamos no puro e duro confinamento, e ainda bem para todos nós e para a nossa economia, essencialmente, mas quais as boas práticas também que a Nestlé nos últimos tempos, meses, anos, se quisermos dizer assim, tem colocado em prática em prol dos seus colaboradores e, obviamente, da organização? Então, se calhar pegando um bocadinho nessa questão do trabalho remoto ao trabalho híbrido, eu acho que nesse aspecto nós agora costumamos dizer aqui dentro de casa que isso para nós é uma discussão que não existe, porque nós já desde 2017 que tínhamos a regra de que cada um, obviamente alinhado com a sua line manager e dentro do que é uma equipa e uma organização, decide quando, onde e como trabalha. Ou seja, nós não obrigamos ninguém a vir ao escritório, não definimos horários de trabalho, não definimos locais de trabalho. Se o Edgar quiser estar na praia e estiver a trabalhar, por nós tudo bem. Desde que entregue, desde que cumpra os seus objetivos e desde que respeite as regras da equipa, por nós tudo bem. E isso, de facto, para nós é muito, muito importante. Ou seja, e porquê é que isto também é tão importante para nós? Porque nós somos, em Portugal somos 2.300, mais de 2.300, mas temos 43 nacionalidades. Quando se tem 43 nacionalidades, nós temos de ter a tal flexibilidade para ser capazes de responder às necessidades de cada um. E esta flexibilidade vai de tudo, vai desde benefícios, vai desde programas holísticos de saúde e bem-estar. Nós não falamos em work-life balance, nós falamos em work-life integration. A pessoa é um todo. Portanto, nós temos que ter, por um lado, práticas de trabalho flexíveis, colaborativas, que permitam atingir os resultados de forma rápida, mas temos que apoiar as pessoas também no seu lado mais pessoal e na sua dimensão mais individual. E isto pode passar por mindfulness, por linhas de apoio psicológico, por sessões de nutrição, por promovermos a ida a um espetáculo, por termos semanas para os filhos dos colaboradores,
por exemplo, proporcionarmos um seguro Covid na altura em que toda a pandemia começou e não havia ainda proteção de saúde muito generalizada para os colaboradores. Ou seja, nós oferecemos todo um contexto e para nós tudo faz parte do package, desde a experiência que se tem a vir a um escritório, onde pode, por exemplo, que nós temos essa possibilidade, agora não pode, mas tem uma sala de amamentação, tem um espaço child-friendly, onde se tiver que trazer os filhos, podem lá ficar durante 3 horas, 4 horas, porque não podem ir para a escola, por exemplo. Temos um espaço que nós chamamos de spa, carinhosamente entre as senhoras, porque envolve massagem e tem outros cuidados de beleza, que é muito, muito apreciado. Portanto, nós tentamos encarar o colaborador sempre como uma totalidade, não é a pessoa que vem trabalhar para depois passar a porta e não é mais isso. Portanto, para nós há aqui todo um conjunto de dimensões que têm que ser analisadas. Claramente, em termos de boas práticas, depois nós temos tudo o que diz respeito mais concretamente à forma como fazemos o negócio e aí nós estamos a aplicar o que nós chamamos os princípios dos 3 R's. Reduce, Rethink e Replace. Ou seja, e a nossa regra é, vamos ver como é que numa perspectiva de sustentabilidade, e aqui estamos muito focados nos recursos regenerativos, eliminação de plástico, redução de consumos de água, como é que nós podemos reanalisar toda a nossa forma de trabalho, desde a produção à venda, alterar o processo em si, de forma a que a sustentabilidade não seja algo que apareça on top, mas é parte integrante da forma de trabalhar. Okay? Portanto, e nós aqui introduzimos uma outra dimensão que foi introduzida em recursos humanos, que nós dizemos People Sustainability. Tudo o que nós fazemos em recursos humanos tem que garantir que estamos a investir nas pessoas hoje, para elas entregarem o que entregam hoje, mas para elas estarem preparadas e capacitadas e com a disponibilidade mental e a resiliência necessária para entregarem no futuro. Os desafios que se aproximam são muitos e nós temos de trabalhar as pessoas para estarem a proporcionar-nos a possibilidade de continuarmos a existir no futuro. Tal como a Sandra dizia sobre o Montepio, nós existimos já há 150 anos. Portanto, temos que nos reinventar constantemente. E isso só se faz à custa de equipas altamente motivadas, muito alinhadas também, mas que tenham as condições para levarem a cabo as suas tarefas, porque num ambiente tão exigente e tão quase opressivo como estamos a viver hoje, nós temos que dar garantias às pessoas de que lhes proporcionamos tudo o que elas necessitam e tudo o que elas se calhar nem pensaram que vão ter num dia, para continuarem a dar o seu máximo à nossa organização, neste caso. Sem dúvida, sem dúvida. Confesso que estou ansioso, inclusivamente, por ouvir a Sandra, tendo em conta que levantámos aqui uma nova temática, a questão do teletrabalho, de perceber que há uns anos atrás era impensável pensar, se calhar, em teletrabalho para a banca, ou mesmo para quem faz rádio, ou mesmo para um contact center. Quais foram as maiores dificuldades nesse sentido e quais as boas práticas, Sandra, que a entidade, o banco neste caso, adotou nesse sentido face à realidade que estamos a viver, face a esta mudança que está a acontecer? É verdade, Edgar. Nós, em relação aos nossos serviços bancários, somos um serviço essencial e, portanto, tivemos que continuar de portas abertas, não é? Portanto, o teletrabalho só foi aplicado àquilo que nós chamamos os serviços centrais e, de facto, para nós também foi uma ginástica, eu creio que para todas as organizações, em muitos poucos dias, não é? Eu creio que foram, sensivelmente, numa semana, por 1.900 pessoas, no nosso caso, a trabalhar a partir de casa. Foi o boost digital que nós precisávamos, porventura, mas, efetivamente, conseguimos fazê-lo. E para nós, eu diria que talvez 3 dimensões que foram a nossa maior preocupação. E eu acho que isto é extensível a outras organizações, mas foi, primeiro do que tudo, nós pensámos, vamos ter que incrementar muito a comunicação, porque nós precisamos de estar juntos à distância. E criámos inclusivamente uma newsletter com esse nome. O nome foi também um sufrágio dos trainees, portanto eles é que vieram também tentámos envolvê-los, lá está, os trainees entraram e passado um mês, menos de um mês, foi tudo para casa. E nós que tínhamos pensado em desenvolver uma ação mensal de desenvolvimento, passámos a fazer uma ação semanal também com eles e, portanto, envolvíamos-los muito na nova imagem da academia, no novo nome para a newsletter, não é? Portanto, eles participaram muito em todas estas atividades. Essa newsletter foi também uma forma de estarmos mais próximos e de conseguirmos a tal cola que nos une, que é, no fundo, a nossa cultura, a nossa forma de estar, e que sentíamos que de alguma maneira estaria mais ameaçada. Outra coisa que sentimos também foi alguma necessidade de dar foco e orientação, não é? As pessoas sentirem que tinham um caminho, que estavam encarrileiradas e que conseguiam perceber que há uma nova dinâmica
Há uma liderança que, obviamente, já não pode ser com base na proximidade da chefia, tem que ser uma liderança muito assente na autonomia, na responsabilização, no trabalho em equipa. Posso-vos dizer que, no meu caso, eu fazia pontos de situação com a minha equipa quinzenais, passei a fazer semanais e individuais com cada um dos meus 14 reportes diretos, portanto, veem que é muito time consuming para mim, mas em que o início da conversa não era nada sobre trabalho, era muito sobre: Edgar, como é que estás hoje? Estás bem? Como é que está a tua família? Como é que te sentes? E estávamos pelo menos 10 minutos nisto, portanto, também com um privilégio imenso de conhecer muito do lado B de todas estas pessoas e de perceber o quão importante era nós irmos monitorizando qual era o nosso estado de espírito, não é? E, portanto, uma enorme preocupação também com a saúde e com o bem-estar, tentando depois também encontrar mecanismos que permitissem às pessoas sentir esse apoio, não é? Mecanismos até de apoio psicológico, de informação, de acompanhamento daquilo que estava a passar. Tivemos depois iniciativas, umas correram muito bem, o nosso CEO ficou também um bocadinho preocupado com este distanciamento. Nós costumávamos fazer uns pequenos almoços com o CEO e depois umas visitas da administração quase em jeito de presidência aberta aos vários balcões e às várias regiões. O presencial deixámos de o poder fazer e o nosso CEO, e muito bem na altura, pensou, em vez de sermos se calhar 10 por pequeno almoço, vamos reduzir para 6, tenta incluir o máximo de diversidade e vamos fazer uns e-coffees. E ele tem feito com toda a disciplina, eu às vezes fico até admirada, porque todas as semanas já lá estão 6 pessoas que nós selecionamos, portanto, as pessoas inscrevem-se, não é, através da nossa plataforma, da nossa intranet, e lá estão 6 pessoas em que ele, no fundo, o que diz é que tem também o privilégio de os ouvir sem filtros. E vamos falando de temas sem agenda, em que as pessoas estão num fórum em que podem colocar perguntas diretas ao nosso presidente, e o nosso presidente responde desde perguntas mais operacionais a perguntas mais estratégicas, a perguntas mais do foro dos valores, do que é que nós pensamos sobre aquilo que nos está a acontecer, e já lá vão mais de 200 pessoas, não é, ao final deste ano e meio, sensivelmente, e portanto também sentimos que são fóruns destes de proximidade com a gestão de topo, de inclusão, de, no fundo, contar com as pessoas para tomarem decisões connosco, que são muito importantes. Portanto, para além da saúde e da comunicação, nós sentimos também muito aquilo que vocês mencionaram, que é less is more, ou seja, mais vale fazer menos, mas mais bem feito, e também que one size does not fit all, não é? Nós tentamos realmente aqui o máximo de customização, olhar para cada pessoa de per si, individualmente, desde que depois, obviamente, enquadrado em tudo o que é economicamente comportável e até operacionalmente execuível, não é? Nós, obviamente, somos organizações com muitas pessoas, como dizia a Rosário, nós também temos muitos colaboradores, e imagino que o Rui também tenha, e o Luís Miguel também, imagino que sim. Portanto, nós temos que fazer sempre isto dentro de padrões que são de eficácia, de eficiência, mas muito esta ideia de tentar chegar a cada um e às necessidades de cada um com maior flexibilidade. Ficou provado que afinal é possível trabalhar com base em objetivos. Nós não estávamos no estádio em que a Nestlé está, com a multinacional mais progressista, não é, na flexibilização do trabalho, mas não há dúvida que, como diz o Rui, esta é a nossa oportunidade, não é? E de facto está mais do que comprovado que nós podemos incrementar os níveis de flexibilização nas organizações sem descurar a produtividade e sem, no fundo, mitigar todos os riscos que temos de não estar todos os dias no mesmo espaço e a trabalhar em conjunto. Portanto, muito isto também, eu acho que outra coisa muito interessante foi descobrir as lideranças escondidas, não é? Os talentos escondidos, as pessoas que assumiram liderança numa altura bastante crítica e de grande incerteza, perceber também que há lideranças muito mais colaborativas, porque temos mesmo que trabalhar muito mais em conjunto, não é? Portanto, de facto, já há muito tempo que o desígnio do líder individual está mais do que desfasado daquilo que é a realidade. Portanto, eu acho que de alguma maneira eu tento ser uma otimista com algum realismo, ver o copo meio cheio, não é? E acho que nós aprendemos muito com este contexto, que é um contexto efetivamente difícil, porque cria muita ambiguidade e muita incerteza, e gerir num contexto deste é mais difícil, mas ao mesmo tempo também podemos retirar daqui ilações e ensinamentos que nos vão permitir provavelmente caminhar ou fazer uma caminhada mais acelerada em alguns domínios, e isso é muito positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Luís, nesse sentido também gostaria de saber do teu lado, efetivamente já deste aqui bons exemplos e uma excelente prática colocar ao dispor dos vossos colaboradores,
efetivamente, arrisco-me a dizer que, à semelhança, neste caso da Nestlé, a vossa organização sendo tech e mais friendly, já poderia ter aqui este tipo de iniciativa, de trabalho remote, não sei. Gostaria de perceber do teu lado também. Vou-te desiludir bastante, mas realmente nós estamos no meio tecnológico e seria normal que já tivéssemos a questão do home office implementada há muito tempo, não tínhamos. Antes da pandemia, estávamos a estudá-la ainda, e isto tem muito que ver com o nosso negócio, porque nós abrimos a parte online há relativamente pouco tempo, 1 ano e meio, e o nosso core business sempre foi focado muito naquilo que é o jogo da máquina, portanto, não dá para levar uma máquina para casa a princípio. E isto estava efetivamente a ser estudado, porque em termos de retenção e atração de talento, obviamente que era uma diferenciação no mercado que nós não tínhamos, e os nossos concorrentes têm, obviamente. E foi interessante porque, como já tínhamos tudo preparado, fizemos tudo de um dia para o outro. Havia muitas dúvidas, havia muitos receios, havia muitas preocupações, nomeadamente no que diz respeito a perder-se aqui um bocadinho da proximidade que nos faz parte e este saber como é que estamos todos e termos o que é que passa na vida uns dos outros, organicamente, o nosso ambiente é muito não formal nesse sentido. E por isso foi, para além de todas as questões técnicas e de segurança e de lidar com a questão das máquinas, do jogo em si, foi algo que nos trouxe muitas preocupações e muitas dores de cabeça, mas funcionou tudo bem, na verdade. Ao dia de hoje, aquilo que nós percebemos é que a adaptabilidade sempre foi um dos nossos valores e nós definimos os nossos valores este ano. Definimos, isto é, fizemos aqui um rebranding daquilo que eram os nossos valores, nomeadamente acrescentamos mais 2. Mas realmente a adaptabilidade, uma empresa de 10 anos, com 200 pessoas em Portugal, que não tinha o trabalho remoto, e de 12 de março para 13 de março passam 200 pessoas a trabalho remoto. Ficamos muito orgulhosos de tudo aquilo que se passou. Em termos de recursos humanos, nós criamos aqui programas que já vos disse, mas tudo aquilo que já tínhamos, nomeadamente um programa de mentoring, passado 2 semanas tínhamos esse processo digitalizado. Desenvolvimento de competências, temos um programa que se chama Talent Development, inteligência emocional, comunicação, negociação, gestão de conflitos. Passamos tudo para digital também passado 2 semanas. E uma das coisas que nós passamos a fazer também, para não perdermos o vínculo com a empresa e com as pessoas que representam, porque é óbvio que nós não temos a história da Nestlé, mas se estamos aqui 10 anos, 200 pessoas num edifício magnífico, é porque as pessoas estavam aqui desde o início, nós temos muita gente desde o início, trabalharam muito para isso. E claramente isso não se podia perder. Então tentamos também fazer com que aqui essa dinâmica que não se perdesse. Portanto, passamos a fazer dailies diárias. Eu fazia um reporte semanal, passei a fazer o diário, com 3 equipas diferentes, por exemplo, até hoje, e que realmente é um bocado time consuming, mas que vale muito a pena, é verdade. Passei a fazer retrospectivas no final do mês, que era algo que eu não fazia com todas as equipas, porque também tenho uma equipa de programação. Enfim, foi uma viragem muito grande, especialmente para mim, e aqui também tenho que confessar, eu não sou adepto do home office. Gosto muito mais de trabalhar no escritório. Aliás, eu estou no escritório agora. Sou daquelas pessoas que gostam muito de ir para o escritório, porque gosto muito de estar com as pessoas, como é óbvio. Portanto, eu sempre quis implementar o home office, mas nunca para mim próprio. E, portanto, em termos de liderança, tenho que confessar que foi um desafio bastante grande para mim. Imaginar-me liderar 3 equipas diferentes, nomeadamente uma que tem a ver com programação, com a qual eu tenho muito menos conhecimento do que o técnico. E achei que ia ser bastante complicado, e lembro-me das 2 primeiras semanas, passei 2 semanas a estudar como é que eu haveria de fazer isto. Aquilo que eu tentei implementar foi aqui a metodologia do Teams of Teams, em que as equipas são colaborativas, são multidisciplinares e ao mesmo tempo confiam umas nas outras, para além da chefia. Eu achei que o mais importante neste momento seria as pessoas confiarem umas nas outras e não só em mim, para que o trabalho fosse levado a bom porto, e foi essa dinâmica que passamos muito para o resto da empresa.
nomeadamente fazer uma dinâmica social, aquilo que estávamos a dizer há bocado do coffee, mas nas equipas. Portanto, todas estas sextas-feiras, por exemplo, na minha equipa, durante muito tempo, agora é quinzenal, já não dá tempo, mas no início dos primeiros meses era semanal, nós fazíamos nós chamamos de um ATN, All Together Now, Cristina Ferreira, na bola, em que basicamente era uma hora e meia, dinâmica que cada um de nós trazia todas as sextas-feiras e que servia de forma para nos conhecermos, para percebermos como é que estávamos a viver o momento, para também nos ajudarmos, para percebermos, olha, sei lá, a Marcelina, que é programadora, trabalha cá há 8 anos, como é que ela chegou a programadora? Ou a Patrícia, que é programadora, mas ela tirou comunicação, como é que agora está em comunicação? O que é que o pessoal dos RHs, como normalmente nos chamam, o que é que eles estão a fazer? Como é que se passa o dia deles, o que é que eles gostam também, que ninguém pergunta muitas vezes aos RHs o que é que nós gostamos, não é? Estamos sempre chocados. E pronto, e acho que passado um ano é óbvio que algumas coisas não correram bem, certo? Isso era mais que óbvio. Houve muita experimentação, mas houve coisas que ficaram muito enraizadas, nomeadamente a pessoa que faz o acompanhamento terapêutico é uma coisa que ficou realmente e que foi um acrescente valor. Lançamos um programa de coaching recentemente também, já lá está, para abarcar outras dimensões da vida dos colaboradores. E em alguns momentos perdemos alguma proximidade, como é óbvio, ou seja, agora as pessoas novas já não se conhecem tão bem como era antigamente, certo? Mas também reformulamos o nosso onboarding para ele não ser por equipas, mas para ser geral, de forma a que pelo menos as pessoas que entram novas, seja de marketing, seja de customer request, ou seja, de qualquer área, terem um onboarding geral juntos, para que pelo menos ali saia um vínculo com as pessoas que agora estão em home office e já não há tanta facilidade em nos vermos como era antigamente. Muito obrigado, Luís, muito obrigado. Efetivamente, eu faço a ressalva de, para um negócio consciente, e não só, mas ao dia de hoje, o que estamos a viver, a comunicação é essencial para levar, se me permite esta expressão, o barco a bom porto, não é? Rita, e eu tomava a liberdade também, inclusive, de perguntar se temos perguntas do público para participarem connosco. Sim, temos sim. Eu gostava muito de as fazer para envolver também a todos estes nossos participantes. Portanto, a primeira pergunta é da Rita Laféria. Até que ponto concordam que os valores das organizações podem ser um meio para criar o Conscience Business? De que forma dinamizam os valores nas vossas organizações, não é? Para criar este Conscience Business? Quem é que quer responder? Rui. Eu posso convidava falar. a ti. Rui ou Maria. Como pretender. Não, vou isso, estás à vontade. Posso partilhar só o programa que temos. Eu respondem os dois. E depois a seguir Não, respondem Rui, os outros oradores. Diga. Eu acredito que realmente os valores são fundamentais. E eu acho que nós estamos a viver um momento em que realmente nós estamos a perceber qual é a cultura e quais são os valores dominantes nas nossas organizações. Porque quando tudo está bem, é fácil nós termos uns statements, umas frases muito bonitas sobre a cultura, sobre os valores, mas é quando nós estamos a viver em cenários de crise que nós percebemos efetivamente a cultura e os valores que temos, não é? Agora, os valores têm que ser reconhecidos pelas pessoas e têm que ser traduzidos em comportamentos do dia a dia, porque ao nível dos comportamentos, das atitudes, dos hábitos e das crenças que nós podemos atuar. Mas sim, eu acho que este é um momento crucial, acho que é um momento em que nós devemos de acautelar todas estas temáticas, porque as coisas não vão ficar como antes, isso temos a certeza. E acho que, como a Sandra dizia há pouco, nós estamos a viver um momento de grandes aprendizagens, mas só existe uma aprendizagem efetiva se nós tivermos tempo para refletir, e eu acho que ainda não houve uma reflexão profunda sobre muitos temas associados à pandemia, e um deles é precisamente com que cultura e com que valores ficam as nossas organizações depois de passarem por todas estas situações. Mas eu passo à Maria do Rosário, até porque percebi que tem um programa concreto e, portanto, se calhar acrescenta muito mais valor do que eu nesta pergunta.
Não, pelo amor de Deus, eu estou absolutamente de acordo com o Rui. Eu acho, sobretudo em tempos de incerteza, é que os valores dos propósitos de facto unem as pessoas e todos nós temos que saber para o que é que estamos a trabalhar. Nós temos um propósito muito claro, nós queremos construir um futuro mais saudável e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das gerações atuais e das futuras. Então nós lançamos o que nós chamamos um programa de embaixadores. E o que é que fizemos? Pedimos voluntários da organização, desde shop floor, ou seja, o operador que está na máquina de enchimento, ao diretor-geral, que também teve que falar, e cada um gravou um statement muito pequenino, onde tem que dizer como é que contribui para o propósito da organização. E eu, como operador, se calhar contribuo para o propósito da organização, porque todos os dias vou para uma linha e vou encher pacotes de Cerelac que vão ajudar os bebés a terem uma alimentação mais saudável. Portanto, e isto fez com que também gerássemos focus groups dentro das diversas equipas e entre equipas, onde foram debatendo estas questões para se ajudarem uns aos outros a perceber, porque havia pessoas que diziam, mas está tão longe para mim. Não, não está longe, porque se estamos todos aqui, todos temos um contributo e alcançamos alguma coisa. E isto para mim foi extremamente interessante, o que saiu das discussões, o valor acrescentado que trouxe e pessoas a dizerem-nos, no fim dos focus groups, eu nunca me senti tão orgulhoso como me sinto hoje do trabalho que faço. Porque percebi, de facto, que faço parte de uma coisa maior, que vai muito para além das fronteiras da minha fábrica ou das fronteiras da minha equipa de vendas. E eu acho que estas discussões têm que ser necessariamente promovidas dentro das equipas. Pode ser um programa de embaixadores, pode ser só uma equipa, por exemplo, como eu faço na minha equipa, que de 15 em 15 dias juntamos-nos todos e um grupo tem que vir apresentar um dos valores ou um dos princípios e explicar o que é que significa e como é que podemos trabalhar e, sobretudo, porque é que é importante para sermos um conscious business. E aí vamos muito à gênese do tema, mas não podia concordar mais com o Rui neste contexto. Obrigado, Maria. Não a estamos a ouvir, Rita. Não sei. Agora. Não há reunião que alguém não se esqueça de clicar ali no unmute. Portanto, peço desculpa. Pergunta do Jorge Jesus. Face à previsível mudança de paradigma relativamente às perspectivas da generalização das opções de teletrabalho, gostava de saber a vossa perspectiva sobre as funções que, pela sua natureza, não poderão beneficiar desta transformação. Como gerir a eventual frustração destes colaboradores, que poderão considerar-se discriminados ou prejudicados em comparação com os colegas que podem beneficiar destas alterações? O que é que quem é que quer comentar? De convidar a Sandra e com um exemplo próprio, não é? Quem está a representar o banco, nomeadamente nas agências bancárias, como gerir a motivação desses mesmos colaboradores. É verdade, olhem, nós inclusivamente temos essa preocupação, porque nós estamos a preparar um pacote mais arrojado do que tínhamos feito se calhar há um ano atrás, ou há um ano e meio atrás, com várias medidas de flexibilização e efetivamente temos a consciência de que gostaríamos de chegar a todos os colaboradores, mas nem todas as funções são funções que se coadunem com um teletrabalho enquanto medida, como há bocado o Edgar referia, permanente numa componente híbrida, não é? E poderem de facto estar algum tempo fora do banco. O que é que nós temos tentado fazer? Colmatar essa dificuldade com outras medidas que efetivamente também são medidas interessantes e que podem ser prolongamento de licenças, podem ser auxiliar colaboradores em projetos de empreendedorismo, podem ser eventualmente os colaboradores poderem comprar dias de férias no sentido de terem mais dias de férias do que aqueles que legalmente teriam, no nosso caso também com base na nossa contratação coletiva, ou seja, encontrarmos outras medidas, horários compactados, que também podemos aplicar a quem está nos balcões, tentar encontrar outras medidas que possam efetivamente também beneficiar este conjunto de colaboradores que apenas pela, no fundo, natureza das suas funções tem mais dificuldade na medida em que está com o atendimento direto ao cliente. Eu acho que essa preocupação deve existir, essa também consciencialização de uma certa equidade, não é? Não mantermos, no fundo, as organizações a duas velocidades, mas efetivamente também percebermos que as funções têm todas naturezas diferentes, compromissos diferentes, necessidades diferentes e nós temos que as tentar adequar da melhor forma possível, porque mais uma vez somos uma organização com propósito comum e todos os contributos individuais são absolutamente válidos e críticos e muito importantes para aquilo que é o nosso resultado global. E, portanto, até agradeço a pergunta, porque é realmente uma pergunta que eu acho que está na gênese da nossa agenda mental e das nossas preocupações ao lançar estes programas.
Efetivamente é uma excelente questão que também a faria neste caso ao Luís, face ao que já foi comentado anteriormente, Luís, mas tendo em conta o que está em mente, face a estas iniciativas que a Sandra está a ter perante esses colaboradores, tendo em conta ao dia de hoje não ser uma prática habitual o teletrabalho na sua organização, quais as medidas para tentar aqui uma maior igualdade, se assim se mantiver? Então, nós por acaso já conseguimos resolver essa situação. No início houve algumas pessoas que efetivamente tiveram que ficar cá, mas nós conseguimos fazer réplicas com o tempo, não? Daquilo que são as máquinas, e as pessoas que têm que as pessoas que têm que mexer as máquinas podem fazer turnos, porque têm uma suplente ou um modelo semelhante neste momento, mas foi preciso tempo para construir isso. Ou então, aquelas pessoas, por exemplo, os gestores de produto não têm que dedicar a semana toda, há um dia que provavelmente vão ter que dedicar para ver como é que o produto está na máquina, mas já acaba sempre por ser um dia. Portanto, nós acabamos por resolver essa questão tentando ser criativos. No fundo, que é toma lá uma máquina de jogo e vai para casa, basicamente. Não sei se existem mais perguntas. Muito obrigado, Luís. Sim, temos mais uma e temos mesmo que encerrar, mais 3 minutos. Portanto, uma última pergunta do Marcelo Brino. Como é que vocês conseguem identificar os talentos escondidos no cenário atual da Covid-19? Assim, 2 minutos para encerrar. Alguém quer Olha, eu falar? posso mencionar, porque até falei um bocadinho sobre isso. Eu o que é que notei? Eventualmente pessoas que não têm aquela liderança tão assertiva e tão visível, e às vezes até aqueles dotes de comunicação que nós muitas vezes, se calhar erradamente, também associamos a uma liderança forte. E o que notei agora foi que por trás das câmaras, não é, neste digital, há muita gente que ganha outra postura com uma visibilidade de facto menos temerária, menos tímida, se calhar com outra capacidade e outra confiança. E outra coisa que notei também foi que estas lideranças que eram menos visíveis foram muitíssimo eficazes na liderança das suas equipas, porque tiveram o tal pendor mais humanista, mais próximo, mais de escuta ativa, foi absolutamente determinante para o sucesso destas equipas. E, portanto, lá está. No fundo, deram-nos a consciência do quão importantes são outras competências e outras características na liderança, que em momentos de maior dificuldade, de maior incerteza, acabam por ser efetivamente aqueles que são mais críticos e mais importantes para as organizações. E isso acho que também nos deu aqui uma consciencialização diferente. Eu confesso que vi pessoas que eu fiquei absolutamente fascinada e siderada com a mudança, não é? E é muito bom ver isso nas organizações e termos essa oportunidade. Eu não podia concordar mais com a Sandra. Eu só gostava de partilhar aqui uma ferramenta que nós utilizamos e que nos ajudou imenso aqui, muito ligada à People Analytics. Nós fazemos regularmente o que nós chamamos de Organizational Network Analysis, em que fazemos mapeamentos dos Key Opinion Leaders e dos Hidden Leaders que temos na organização e tentamos perceber as relações informais que existem na organização. Nós fizemos um mapeamento pré-Covid, tínhamos por acaso feito um mapeamento e passado um ano fizemos outro. E foi de facto extraordinário como havia pontos comuns que se mantiveram, como havia pontos que eram lideranças formais que desapareceram completamente da network e houve outros que apareceram, fora do setor, fora da área. Portanto, há um manancial de ferramentas ao dispor também de recursos humanos, não temos de ser só nós a trabalhar com base nos instintos ou que nós conhecemos, e eu encorajo vivamente toda a gente a utilizar estas ferramentas. Muito útil. Edgar, não sei se eu acho que não vou dar mais oportunidade para falar, peço imensa desculpa, que haverá outros fóruns. Edgar, não sei se queres encerrar com algum comentário e depois eu encerrava mesmo este nosso momento. Efetivamente, quero agradecer a este ilustre painel que nos acompanhou neste final de tarde e quem está, obviamente, a acompanhar-nos através da web. Foi sem dúvida uma conversa muito
e enriquecedora. Terei todo o gosto em retomá-la a posteriori e conhecê-los a todos também, obviamente, a nível pessoal. E muito obrigado pela vossa disponibilidade. Muito bem, muito obrigada. Eu dou um beijinho especial também a quem não está aqui, que é a nossa Conceição Zagallo. Tive imensa pena que ela, por questões técnicas, não foi possível participar, mas com certeza fica o convite para um próximo momento, portanto participará para um próximo momento, sem dúvida. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada também aos participantes que fizeram questões e nada, até à próxima. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, fiquem bem, foi um prazer. Obrigada. Até já. Obrigada. Até já. Obrigado.